Tudo bem contigo? Então, hoje eu venho trazer a resolução do desafio do cadeado. Isso mesmo. E aí, eu tinha dado a vocês 2 cadeados para vocês descobrirem os códigos. E aí eram dadas algumas informações e com base nessas informações você precisava descobrir qual era a senha, né? Qual era o código para abrir o cadeado. Então, para o nosso primeiro código aqui, a gente tinha essas informações aqui que eu não anotei para não tomar tanto tempo. E na primeira informação ela diz o seguinte: um número correto e no lugar certo. Então quando eu olho para 6, 8 e 2, eu sei que tem apenas um número correto e ele está no lugar correto. Mas aí eu ainda não sei se pode ser o 6, o 8 ou o 2. Eu guardo essa informação um pouquinho. Depois eu leio o seguinte: um número correto, mas no lugar errado. Ó, de cara, se aqui tem um número correto e no lugar certo, eu posso dizer que é o 6, por exemplo. Mas se eu disser que o 6 é o número correto e no lugar correto, quando eu chego aqui na segunda frase tem uma contradição. Porque aqui diz que tem um número correto e está no lugar errado. Então, se eu disser que o 6 está correto e no lugar certo, aqui eu tenho um número correto e no lugar errado. E aí seria o 6 correto, mas estaria no lugar errado, sendo que lá em cima disse que estava no lugar certo. Percebeu a contradição? Então, ó, já indica que 6 não vai ser senha para mim. Ele já é um forte suspeito que não vai estar aí na minha senha. Porque em cima diz, se eu supor que ele é correto, ele vai estar no lugar correto, por conta da primeira frase. Na segunda frase diz que só tem um. Eu considerei lá em cima que era 6. Sendo que se eu considerar o 6 correto, a segunda frase diz que está correto o número, mas não está no lugar certo. Como é que aqui ele está correto e está no lugar certo na primeira posição? Como é que aqui ele está correto e não está no lugar certo? Não tem como isso acontecer. E aí, depois diz, 2 números corretos, mas no lugar errado. Então, eu tenho 2 números corretos aqui, ou 2, ou 0, ou 6, e no lugar errado. Depois eu digo que nada está correto. Essa é a melhor dica. Nada está correto. Ou seja, o 7 não está correto. Onde tiver 7 eu risco. 7 não pode ser senha para mim. O 3 não está correto. Não tem mais nenhum lugar com 3. Mas 3 não vai ser senha para mim. O 8 não está correto. Então, onde tem 8, eu risco. Porque essa informação aqui disse, nada está correto. Ok? Então, nem o 7, nem o 3, nem o 8. Então, já sei que não vai ter nem 7, nem 3, nem 8 aqui em posição nenhuma. E depois eu digo o seguinte. Na última, falo o seguinte. Um número correto, mas no lugar errado. Então, o 0 é um número correto, mas ele está no lugar errado. Então, ele não pode ficar aqui, ó. O 0 vai ficar ou na primeira posição ou na segunda posição. Eu já sei que 0 vai estar na minha senha, mas ele não vai estar na última posição. É isso que a última frase diz. Um número correto, esse não foi por conta dessa frase anterior. Então, ficou 0, é o correto, mas ele está no lugar errado. Vamos voltando agora. Vamos ver essa frase aqui, o que diz. 2 números corretos, mas no lugar errado. Olha, eu já sei que o 0 é correto e está no lugar errado aqui. Se aqui tem 2 números corretos, um deles é o 0. Sendo que aqui tem 2 corretos e no lugar errado. Se o 0 não pode estar na última posição, se o 0 não pode estar na segunda posição, então o 0 vai estar na primeira posição. O 0 vai estar aqui, ó. Já sei o primeiro algarismo da minha senha, ok? E aí, eu tenho 2 números corretos. Ou é o 2, ou é o 6. Se eu tenho 2 números corretos, mas no lugar errado, eu já sei que se eu começar pelo 6, a gente viu que ele tá certo e no lugar certo, ok? Um número correto no lugar correto. Quando eu venho para a segunda frase, um número correto, mas no lugar errado. Então, 6 já não pode ser pelaquela contradição que a gente viu. Então, 6, ó, tá descartado. Porque se aqui ele tá certo no lugar certo, como é que aqui ele tá certo no lugar errado? Se esse é o lugar certo. Então, se aqui eu tenho 2 números corretos, mas no lugar errado, o 6 não é, ó. Porque o 6, se tá no lugar errado, ele teria que vir para
segunda posição. Aí, atender essa condição aqui. 6 está certo, mas no lugar errado, traz para o meio. Mas aqui em cima diz que o 6 estaria certo no lugar certo. Contradição. Então, ó, 6 já foi descartado. Então, se agora eu tenho 2 números certos e no lugar errado, a gente já viu que um deles é o 0 e o outro é o 2. Se o 2 está no lugar errado, o 2 pode ficar aqui, ó. Ou pode ficar aqui. Certo? Vamos ver a segunda frase. Um número correto, mas no lugar errado. Se eu tenho um número correto, mas no lugar errado, pode ser o 1 para vir para o último, pode ser o 4 para ir para o do meio. Ainda não sei. Vamos ver a primeira frase. Já descartei o 6, já descartei o 8. Então, na primeira frase, a gente tem um número correto e no lugar certo. Vamos ver se dá certo, ó. Se o 2 é correto aqui, tá no lugar errado, então ele não pode ser nessa posição, ou nessa ou nessa. E aqui diz que um número tá correto e no lugar certo. Então, ó, o 2 tá no lugar certo. Então, o 2 não é nessa posição, ele vai ficar aqui em cima. E quando eu venho para essa frase aqui, diz um número correto, mas no lugar errado. Eu posso dizer que o número correto é 1? Não, porque se ele tá no lugar errado, ele ia para essa posição aqui ou para essa, mas elas já estão ocupadas. Então, o correto para a gente é o 4, porque se ele está no lugar errado aqui, então ele só pode vir para o lugar que está vago. Então, 0, 4, 2, ok? Vamos agora para a solução do outro cadeado.